Se humilhar na presença de Deus é lindo, né? Poder louvar a Ele e dizer: Senhor, eu me humilharei, o Teu nome eu gritarei, como criança eu serei, mas olha para mim, né? Como é bom falar isso para Deus. Como é bom ver você, meu irmão. Como é bom ver você, minha amada irmã, mais uma vez. Como é bom estarmos na casa do Senhor para prestar a Ele um culto maravilhoso. E eu tenho a certeza que você veio fazer isso essa noite, adorar a Deus, em nome de Jesus. Tem uma palavra do Senhor tremenda para todos vocês. Diga ao irmão que está do seu lado aqui, diz assim para ele: meu irmão, ou minha irmã, né? Vamos se animar na presença de Deus, vamos glorificar o nosso Senhor Jesus, vamos adorar em espírito e em verdade. Se você crê nisso, aplauda a Deus. Deus é bom. Igreja, eu estou feliz mais uma vez, demais, pelo que o Senhor tem nos falado, nos ensinado e nos mostrado a cada dia. E eu fico feliz pela tua vida, como disse, e agradeço por tudo que Ele já vem fazendo através dos louvores, através das nossas vidas, através da vida das nossas famílias. E como é lindo, né? Ver as pessoas que nós amamos adorando a Deus, não é verdade? É bonito isso, né? E a gente começa a olhar, pode deixar mais baixinho, filho, por favor. A gente começa a ver o agir de Deus, a gente começa a entender os planos de Deus. E eu, a cada dia que eu me derramo na presença de Deus e que eu aprendo tudo o que Deus tem nos ensinado e nos falado neste lugar, nós começamos a entender que Deus tem um plano para as nossas vidas. Você sabia disso? Você sabia que Deus tem um plano para você? Então diga ao irmão que está do seu lado de novo: Deus tem um plano para você. Abre teu olho, viu? Oh, glória! Gostaria de ler o tema antes de iniciar a mensagem. Já coloquei lá no grupo, né? Mas vamos ler juntos, igreja? Vamos, em nome de Jesus? Quem? Oh, Deus maravilhoso! Quem teme ao homem? Mas quem confia no Senhor aqui? Quem confia que Deus tem um plano para a sua vida de salvação, um plano, um milagre, tem um plano para fazer você prosperar e não te lhe causar dano, um plano para que você não fique inconstante na fé, para que a sua fé não esfrie toda hora por qualquer cilada, por qualquer situação? Quem confia nisso? Amém? Pode deixar aquele tema antigo mesmo, filho, está muito alto, tá? Em nome de Jesus. E como é bom, isso, coloca esse tema que eu vou te dar um beijo hoje, de novo, viu? Que você merece. Amém. Confiar nos planos de Deus, entender os planos de Deus é que nós vamos ministrar esta noite. E eu, conhecendo um pouco mais de tudo que Deus tem nos falado e nos dito, eu digo: Senhor, eu estou começando a entender cada detalhe de o que é abandonar um plano no meio do caminho, do que é deixar para lá as coisas que Deus tem nos falado e no meio do caminho a gente talvez desista. Como isso tem acontecido na igreja? Vamos fazer tal coisa, vamos planejar, vamos fazer A, B, C ou D, mas parece que no meio do caminho os projetos de Deus para a minha vida, eles são aniquilados, param no meio, desistimos. Eu queria que a amada igreja abrisse as Bíblias de vocês em Josué. Josué capítulo 5, versículo 13. À medida que for achando, aqueles que podem, por favor, se coloquem de pé. Deus tem algo tremendo para a tua vida hoje, viu? Mais uma vez. Você crê nisso? Capítulo 5, versículo 13. Todo mundo achou? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Eu te aguardo. Amém.
Josué capítulo 5, versículo 13. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé. Empunhando uma espada, aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra em sinal de respeito e lhe perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que você está é santo. Tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar que você está é santo. Você poderia aplaudir ao Senhor? Isso. Aleluia. Feche teus olhos por um instante. Senhor poderoso Deus, Pai da glória, eu te agradeço. Te agradeço pela mensagem linda, Senhor. Te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor já tem me falado. E eu te peço em nome de Jesus, me usa como um canal de bênção, Senhor, mais uma vez neste lugar. Obrigado, Senhor, por cada irmão, cada irmã que adentrou neste lugar. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado. E Pai, nos ensina mais uma vez. Nós precisamos muito ouvir a sua voz. Obrigado por tudo que o Senhor é. Eu faço isso e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus é bom demais. Ô glória! Já tive a oportunidade de pregar sobre a vida de Josué, sobre este homem de Deus, algumas vezes. Mas eu confesso à igreja que nenhuma das vezes que eu ministrei, Deus me levou por este caminho. E como é bom ver o que Deus tem para falar para mim e para você, através de planos, através de tudo que Ele tem para realizar em nossas vidas. E basta que eu e você estejamos prontos para ouvir. Em nome de Jesus, eu creio que estarão. Então não deixe que nada te atrapalhe. Não deixe o sono pegar você. Se você vê algum irmão meio sonolento, cutuca ele, viu? Dá um cutucão. Não deixe não dormir. Amém? E que se algo entrar na tua mente para te atrapalhar, meu irmão, repreende isso aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é bom demais. Evite sair do seu lugar, como eu tenho falado sempre. Procuro não me prolongar. Semana passada a gente passou do horário, mas hoje eu prometo à igreja que, se assim Deus permitir, terminamos no horário correto. Amém? Como é bom pregar e falar sobre a vida de Josué. Mas não é sobre Josué que vamos falar, na verdade apenas abrimos o nosso culto de hoje com essa mensagem, a palavra que Deus tem para nos dar, com essa mensagem que vem a Josué, que ele estava perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada, aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou contra os nossos inimigos? Josué estava se aproximando de Jericó, e ali ele não sabia quem era, quem iria encontrar. Então a pessoa que ele encontrou, quem ele viu, ele logo pergunta: você é por nós ou é contra nós? E aquele homem, já olhando para ele, olhando dentro dos olhos dele, disse assim: nenhuma coisa nem outra. Respondeu ele: eu venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Oh Deus. Ele se depara diretamente com Deus, e a forma é tremenda, porque então Josué, à medida que ele reconheceu, à medida que ele viu, ele se prostra. À medida que ele se prostra, Deus fala: eu tenho um plano para você. Chegou a hora de eu revelar o plano para a tua vida. Chegou a hora de eu contar algumas coisas para você. Mas você precisa me obedecer. E vamos comigo lá em Josué capítulo 1. Vamos do início, capítulo 1, verso 1. Antes de lermos, temos 4 pontos para falar hoje. Diga comigo, repita comigo: reconhecer, aguardar, obedecer e executar. Guardou aí? Qual que é o primeiro? Reconhecer, aguardar, obedecer, executar. Amém? Glória a Deus. Deus é bom demais, igreja.
Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Nunca o deixarei, Josué, eu nunca o abandonarei. Aquilo tudo, como já foi ministrado algumas vezes aqui, aquilo tudo talvez para a vida de Josué foi algo que impactou, foi algo que ele não esperava. Ele andou com Moisés, ele foi o seu grande líder, o seu mentor, o seu mestre. Andou com Moisés aprendendo, conhecendo e vendo a intimidade que Moisés tinha com o Senhor. E Josué, quando se depara na sua vida, ele está diante de um plano de Deus para a tua vida. E o que Deus tem para falar para você hoje, igreja? Todos nós temos um plano de Deus. Basta que eu reconheça, basta que eu saiba aguardar, basta que eu saiba obedecer, e basta que eu coloque em prática e execute o que Deus tem me ensinado. E aqui a gente vê a vida deste homem, diante de uma situação, que ele é colocado e Deus diz para ele assim: olha só, eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar, mas tem algumas coisas que eu preciso pontuar para você. Primeira coisa, Josué, seja forte e corajoso. Dentro do plano que eu tenho para a tua vida, não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Outra coisa que eu vou te dar: não deixe de falar as palavras deste livro, onde quer que andar. Não deixe de falar das palavras deste livro, aonde quer que você andar. E aqui tem um plano de Deus, ele reconhece o plano de Deus, mas Deus diz para ele assim: olha, mas para que esse plano dê certo, você precisa fazer exatamente como eu estou pedindo para você fazer. Você precisa reconhecer esse plano, e vai chegar um tempo que você vai precisar aguardar para você entender o plano. E aí que vem a questão: será que sempre temos aguardado o plano de Deus na nossa vida? Será que sempre nós temos falado: Senhor, eu entendi, eu reconheci o plano, mas quando vem para aguardar o que o Senhor vai fazer, eu não consigo, porque diante deste período, eu me entristeço, eu me esmureço, a minha fé enfraquece diante das minhas lutas. Como que eu faço para segurar isso? Como que eu faço para não apenas reconhecer, mas nesse tempo que o Senhor pede para eu aguardar, como eu faço? Como eu faço para lidar com situações que são adversas? Porque se eu perguntar para todos vocês aqui: você sabia que Deus tem promessa para você? Todos vocês vão levantar as mãos e dizer: eu sei. Mas como aguardar as promessas de Deus? Obedecendo, reconhecendo, aguardando com fé e sendo obediente a tudo que Deus tem nos falado. O grande problema de tudo isso, entre eu reconhecer e eu aguardar, evangelista, é que às vezes o tempo de Deus não vai ser conforme a gente quer, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, porque é no tempo dele. Só que aí parece que a gente está passando por uma prova na nossa vida. Eu digo, realmente é uma prova, porque você vai comigo lá, voltar no capítulo 5, vamos para o capítulo 6, já nós vamos no 6. Assim que Josué se prostra em sinal de respeito e lhe perguntou: que mensagem o Senhor tem para o seu servo? Estamos comigo lá no capítulo 5, versículo 14, parte B. Eu volto a dizer, se você não está com a Bíblia, eu peço aos obreiros que você fique de olho aí, ajude o irmão ou a irmã, tá bom? Porque senão vai ficar sem entender, em nome de Jesus. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra em sinal de respeito e lhe perguntou: meu senhor, que mensagem o Senhor tem para o seu servo?
É mais ou menos como ele estivesse perguntando assim, agora pode olhar aqui, pastor. É mais ou menos como ele estivesse perguntando assim, Silas: Senhor, qual é o plano que o Senhor tem para a minha vida? Qual é o plano que o Senhor tem para a minha vida hoje? Eu acho linda essa cena, porque ele estava prostrado, reconhecendo a Deus. Ele se humilha na presença de Deus e fala: Senhor, conta para mim o seu plano. Chegou a hora de eu reconhecer, chegou a hora de eu entender, chegou a hora de eu obedecer, chegou a hora de eu pôr em prática, chegou a hora de eu aguardar, porque eu vou fazer o que o Senhor quer que eu faça, porque desde o tempo de Moisés eu aprendi a aguardar. Moisés me ensinava nas suas caminhadas, 40 anos no deserto, passando por várias situações, várias acusações, vários apontares de dedo, quando aquele povo que saiu do Egito, toda hora ficava chateado, ou questionava Moisés: o que nós estamos fazendo aqui? Era melhor que nós tivéssemos ficado no Egito. Eu vi tudo isso, Senhor. Eu vi o plano que o Senhor teve para Moisés, e Moisés foi até o fim. Foi um grande homem. Senhor, agora revela para mim o teu plano. Será que nós temos conversado com Deus a respeito do plano da nossa vida? Ou será que eu estou vivendo no automático dia após dia e deixa acontecer? Vamos que vamos. Hoje eu dou um jeito, não, estou com o Senhor. Eu estou com o Senhor, mas não estou entendendo o plano dele para a minha vida. Porque a partir do momento que você reconhece o plano, você começa a ver que Deus quer fazer muito na tua vida e através da tua vida. Muito. Eu volto a dizer, é que neste período, você não pode nem se desviar nem para a esquerda nem para a direita, Josué. Porque neste período, se você se desviar e não se atentar com as palavras do livro que está nas suas mãos, como que faz? Se você não colocar em prática, se você não for forte e corajoso, se você não olhar para o problema e falar: ei, hoje eu apresento para o meu problema o tamanho do meu Deus. Se eu não olhar para a situação e falar: não, Deus tem um plano para a minha vida, e no meio do plano de Deus, nada vai me tirar do foco. Não importe qual seja o plano de Deus para você, mas o que eu tenho a certeza é que Deus tem um plano para você. E eu prego isso com a maior satisfação quando Deus me dá essa mensagem, nos dá essa mensagem. Como é bom ver a presença de Deus neste lugar, falando: ei, filho, conta lá para aquele povo, que ali eu tenho um plano, que eu tenho um plano para cada um, e como disse Jeremias, capítulo 29, versículo 11, eu tenho um plano de fazer você prosperar, e não de lhe causar dano. Basta que quando você me procurar, se entregue de todo o seu coração. Está entendendo? Quem está entendendo a mensagem aqui? Capítulo 6. Fica aí atento no capítulo 6. Um pouquinho antes de entrarmos no 6, ele disse assim: ó, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é santo. Deus está dizendo assim: olha, eu vou te revelar um negócio agora, vou revelar o plano para a tua vida e para o povo aqui. Mas quando Deus vai revelar, Ele quer que você primeiro entenda que Ele é Deus, que você esteja nos caminhos dEle. Porque muitas vezes eu quero entender o plano de Deus, mas eu sou desobediente. Eu quero entender o plano de Deus, mas eu não estou firme com Deus. Eu quero entender o plano de Deus, mas eu não sou com Deus o que eu sou na igreja. Eu quero entender o plano de Deus, irmãos, mas eu não vivo corretamente com Ele. Como que eu vou entender o plano? Aí eu fico batendo a cabeça, não é assim? Por isso que ele disse: ei, então a partir de agora, meu irmão, chegamos no ponto que eu queria. Tire as suas sandálias, pois o lugar que você está é santo. E eu falo para a igreja: tente se colocar nessa posição a cada dia. Fala: Senhor, eu quero entender os planos para a minha vida. Já começa então, meu irmão, buscando cada vez mais a sua santidade, buscando cada vez mais se controlar, ter domínio próprio, buscar cada vez mais o fruto do Espírito. É difícil, como disse aqui, como foi ministrado no louvor, como foi ministrado na palavra de abertura, como foi lindamente falado na palavra de oferta. Mas eu agradeço a Deus todos os dias, porque Deus está nos dando um presente, igreja. Você que vai vendo a gente na internet também, é um presente de Deus, cada mensagem que Deus tem nos dado.
que é uma mensagem de edificar, é uma mensagem para que você realmente entenda que Deus tem vontade de que você fique bem, é o desejo de Deus. Não que você sofra, não que você viva aí nas inconstâncias da vida, não, mas para que você tenha vida, e não uma vida qualquer, para que você tenha vida e vida em abundância, igreja. Já parou para analisar isso? Que isso tudo é promessa de Deus? Ou que sentido teria Deus fazer tudo isso por nós, se Ele não tivesse um plano para a tua vida, para você ficar sempre bem, um plano da tua salvação, salvar a tua família, salvar os teus? Você já parou para analisar isso? E é nisso que nós vamos entrar aqui agora, capítulo 6, verso 1. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas, ninguém saía, nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados, faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, o muro da cidade cairá, e o povo atacará cada um no lugar onde estiver. Ele falou: Josué, anota aí, pega um papel e anota o que eu tenho para te dizer. Eu tenho um plano, e esse plano é esse aqui. E Josué, imagina o Josué ouvindo de Deus e falando: como que eu vou falar isso para eles? Como que eu vou falar para esses homens guerreiros? Falar: é o seguinte, gente, Deus me deu uma mensagem, e a gente vai dar algumas voltas em torno de Jericó. Aí você pensa comigo assim, você fala: mas calma aí, e aquele povo de Jericó? Como ficou? Com aquele povo todo, aquele exército todo rodeando a cidade? Eu vou te explicar, vamos comigo. Capítulo 2, versículo 10. Deus quer abrir a tua mente, irmão, em nome de Jesus. Capítulo 2, versículo 10. Olha só: pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Raabe a meretriz, Raabe a prostituta, chegou para os 2 espias que Josué tinha enviado e falou: olha, todo mundo aqui está sabendo, conhecendo o que vocês têm feito, o que o Deus de vocês tem feito, todos aqui estão amedrontados, ninguém vai sair, está tudo fechado, ninguém entra, ninguém sai dessas muralhas, ninguém sai da cidade. E Josué vai e conta para eles e diz assim: ó, nós vamos dar umas voltinhas na cidade aí, e vocês não abram a sua boca, porque o Senhor falou para a gente não falar nada, falou simplesmente para que a gente obedeça, para que a gente aguarde. E aguardar nessa hora não deve ser tão fácil, né, gente? Quando o plano de Deus é revelado, e fala: agora você vai aguardar um pouco, você não vai chegar atacando não, você vai fazer o meu plano, você vai fazer do meu jeito, mesmo que o meu jeito pareça loucura para você. E quantas vezes na nossa vida é assim, Deus nos surpreende? Quanto Deus tem te surpreendido? Através de testemunho de vida de irmãos, através de coisas na sua própria vida, através de ensinamentos, através da palavra. Quanto Deus está surpreendendo você? Se você chegar para mim: não, pastor, Deus não me surpreende nada, então meu irmão, me procura depois do culto, porque nós precisamos conversar, eu quero orar pela tua vida. Porque Deus a cada dia, Ele tem nos surpreendido, a cada dia Ele tem feito novo, a cada dia Ele tem te dado oportunidade de vida. Isso talvez você não valorize tanto mais, mas a partir de hoje, em nome de Jesus, você vai entender que esse é o Deus que tem plano para a tua vida, plano de vitória, irmão, de vitória. É que, infelizmente, nesse período muitos desistem, muitos já olham para o chamado dele e falam assim: não, esse não é meu chamado.
Muitos já não olham as coisas de Deus mais como tem que olhar. Deus não está querendo isso de nós. Muitas situações são colocadas como palavras negativas. Por isso que talvez a situação que Deus colocou aqueles homens, falam: vocês não falem nada. Mais para frente um pouquinho, quando vocês estudarem em casa, vocês vão ver. Josué diz a eles: olha, não deem o brado de guerra, nem levante a voz, e não digam palavra alguma até o dia em que eu lhes ordenar. Tinha homens ali obedecendo o seu líder, confiaram no líder espiritual, confiaram num homem de Deus, e foram até o fim, guerreando, lutando, orando, jejuando, e falando: nós vamos vencer. Pode parecer loucura evangelizar, pode parecer loucura evangelizar antes do culto, pode parecer loucura fazer isso, fazer aquilo, pode parecer besteira juntar roupinhas para as crianças, mas Jesus está falando: não para, não para, não para, pois o plano é de Deus e não do homem. Quando nós olhamos para o homem e tememos o homem, nós caímos numa armadilha. Mas quando nós confiamos em Deus, o que acontece? Você está seguro. Todo mundo aqui está se sentindo seguro? Você está realmente se sentindo seguro? Porque às vezes eu olho para o rostinho de alguns irmãos e eu conheço de algumas irmãs, parece que não está seguro não. Não em forma de julgamento, mas em forma espiritual. Será que realmente você está seguro com o Senhor? Falando: agora você vai fazer um plano aí que todo mundo vai olhar para você e falar: você pirou. Esse negócio de você jejuar e desse jeito está certo não. Gente, eu jejuei durante 40 dias. Meu último jejum. Mas por que 40 dias, pastor? Porque foi algo meu e Deus. Não tem nada a ver os 40. Tem a ver que eu e Deus decidimos isso. Eu não sabia o que ia acontecer, mas eu queria cada vez mais matar minha carne a cada dia. Porque o jejum não importa a quantidade que você faz e o tempo que você faz, importa a qualidade que você faz. E tem muita gente que confunde isso, não entende isso. A qualidade do jejum, a qualidade da entrega, a qualidade de um verdadeiro adorador. Se você disse aqui que veio buscar a Deus em espírito e em verdade, então adore Ele em todo o tempo. Se você pode olhar para o teu irmão antes de começar a palavra da ministração, você falou: ei, vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Você sabe o que é isso? É dar brado de vitória, igreja. É aguardar a todo tempo, é falar: Senhor, eu tenho uma luta aí, está difícil para mim demais, mas eu estou conhecendo o seu plano, Pai, porque o Senhor revelou na igreja, o Senhor revelou que tem um plano para a minha vida, então eu vou aguardar, eu vou parar de murmurar. Diga para o irmão: palavras negativas cancelam a sua tomada de posição. Palavras negativas cancelam o plano de Deus para a tua vida. Está entendendo o que Deus está te falando? Por isso que Deus chega para eles e diz assim: ó, fiquem quietos, vocês só vão dar o brado de vitória quando eu pedir para vocês darem. E eles foram lá, obedeceram certinho, Rafael, obedeceram o plano de Deus, e chegou na hora, Josué falou: é agora, toca a trombeta, e deu um brado de vitória. Sabe o que chama atenção nesse texto? As muralhas caíram com um brado de vitória, e não com luta corporal. Está entendendo? As muralhas caíram quando eles obedeceram, quando eles aguardaram. Olha só, quando eles obedeceram e colocaram em prática o que Deus tinha falado para eles. Quantas coisas Deus tem te falado para você colocar em prática que você não coloca, igreja? Não é assim? Na nossa vida não é assim? Por isso que Deus está falando: abre o olho de uma vez. Ei, abre o olho. Porque às vezes você acha que está vivendo o plano de Deus, que está tudo bem. Eu volto a dizer, você ligou o automático e está vivendo na boa. Mas não pode vir um chuvisco na tua vida que você geme. Não pode vir um pingo maior
que você acha que é tempestade. Não pode vir uma pedrinha que você não consegue passar pela pedra e agarra nela e fala: não, vou ficar por aqui mesmo, que aqui está bom, estou na minha zona de conforto. Nós somos chamados para fazer a diferença. Você tem chamado para fazer a diferença, como foi ministrado no louvor. Caramba, será que eu estou entendendo isso de uma vez por todas? Que as minhas atitudes diante do que Deus tem me ensinado têm sido coerentes com isso? Então é para você se analisar mesmo. Mais uma vez eu tenho falando, Josué, só vai dar certo se o povo te entender e se obedecer o que eu estou falando. Porque se você não, de vez de 7 sacerdotes irem 6, não dá certo. Deus está te falando, meu irmão, é desse jeito, é desse jeito. Se Deus está te revelando através da palavra hoje, olha, nas minhas desobediências, o plano de Deus, ele não tem acontecido e não vai acontecer mesmo. Eu sei que Deus está falando com muita gente aqui hoje. Eu volto a dizer, antes de falar com você, Ele falou comigo, né? Então a gente precisa cada vez mais entender que Deus tem nos dado um banquete aí, gente, para que você viva os planos de Deus e alcance a tua vitória, dê um brado de vitória. Você vai ver as muralhas cair diante da tua face. E às vezes eu fico querendo guerrear, eu fico querendo falar. Eu falava para o irmão esses dias aqui no estudo, eu falava: olha gente, quando vocês entrarem em discussão acerca da palavra com pessoas que não conhecem a Jesus e não têm conhecimento da Bíblia, não discutam. E como é lindo ver o agir de Deus. O irmão me procurou e disse assim: pastor, aconteceu exatamente isso. Eu falei: filho, e aí? Como que foi? Ele falou: não, cara, foi tremendo, porque eu vi uma pessoa que eu menos esperava, falando de Deus, e mostrando que tem até conhecimento da Bíblia. Eu falei: olha só, a gente começa a entender o plano de Deus para a nossa família, começa a entender o plano de Deus para a tua casa, começa a entender o plano de Deus para os teus negócios, você começa a entender o plano de Deus para tudo. Basta você se colocar na posição, falar: Senhor, eis-me aqui, me usa. Mas para a gente se colocar na posição, eu preciso ser obediente. Eu estou na posição, mas eu desobedeço a Deus, você vai só ficar na posição. É assim que é. Eu tenho alguns exemplos aqui, vamos correr um pouco. Antes de passar para o próximo personagem bíblico, eu gostaria que você dissesse mais uma vez para o seu irmãozinho aí. Normalmente eu digo que a gente senta do lado da pessoa que a gente ama, né? Não é assim? Normalmente é assim, né? E pelo que eu estou vendo aqui, todos estão do lado de alguém que ama, não é verdade? Não só um amor em Cristo, né? Um amor familiar. É lindo isso. Diga assim: como você está tratando o plano de Deus para a tua vida? Como você está tratando o plano de Deus para a tua vida? Agora pense, né? Reflita, examine-se e fala: realmente, eu estou tratando bem, estou no caminho certo ou não? Realmente eu preciso olhar alguns pontos aqui que o pastor está sendo usado por Deus para pregar. Vai falar assim: tem pontos aqui que eu preciso melhorar. Só de você reconhecer que você tem que melhorar, você já está entendendo o que Deus está te falando. O problema, olha só, quando Deus fala: eu tenho um plano, filho, mas você precisa entender que você precisa se diminuir e largar essas coisas aí. Esse modo de viver, essa forma de falar, essa forma de tratar as pessoas, essa forma de você estar agindo desse jeito não dá. Não tem jeito, vai rodear e vai cair no mesmo ponto. A gente vai ficar aqui fazendo o quê? Girando a lâmpada. A gente vai girar a lâmpada e vai ficar girando a lâmpada. E Deus está falando aqui: eu tenho um plano, mas como que você vai tratar esse plano? Bem ou mais ou menos? De qualquer jeito? Então, se você veio adorar a Deus em espírito e em verdade, está entendendo o que Deus está te falando,
Presta atenção comigo. Vamos em 1 Samuel. Varão. Coisa linda. Abra comigo no capítulo 3. Samuel está um pouquinho para frente, viu, gente? Isso. Depois do livro de Ruth. E aí, meu amado irmão? Na benção? Glória a Deus. Sem perda de tempo, vamos nessa. Capítulo 3, verso 1. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então, o Senhor chamou Samuel. Ponto, para aí. O Senhor chamou Samuel de Samuel. Samuel. E para que você entenda a palavra, Samuel é filho de Ana. Ana era estéril. Deus fez um milagre. Ana orou antes e pediu, falou: olha, eu sou atacado direto pela outra mulher do meu esposo, eu não aguento mais viver assim. E foi orar, e se derramou na presença de Deus, e Deus atendeu a sua oração, e depois que atendeu a sua oração, ela orou de novo e disse assim: todos os dias da vida dele, ele vai estar no teu santuário, ele vai crescer na presença de Deus. Olha o plano de Deus. Chega no capítulo 3, o Senhor já não estava mais falando com aquele povo com aquela frequência, mas ali tinha um sacerdote chamado Eli, o mesmo Eli do capítulo 1, e chama Samuel a primeira vez. Samuel sai do seu quarto, sai correndo pensando que é Eli, e fala: pois não, Senhor. Ele fala: não, eu não chamei você, vai deitar-se. Ele deitou de novo, chamou de novo o Senhor, Samuel, dizendo: Samuel, Samuel. Eu imagino aquela voz ecoando, né? Samuel, Samuel. E ele de novo foi no quarto de Eli, ele não, e Eli entendeu. Ele falou: quando eu te chamar novamente, vamos comigo. Capítulo 3, versículo 8. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, Senhor, o Senhor me chamou. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Fala, Senhor, pois o teu servo te ouve. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, Senhor, pois o teu servo te ouve. Fala, Senhor, me conta o teu plano. Conta o teu plano para mim. Quantas vezes Deus tem falado com você e te chamado: filho, filha, vem para o altar, larga essas coisas do mundo, larga os seus jeitos, larga essas coisas mundanas, larga isso e vem para mim. Talvez o Senhor tenha te chamado 3, 4, 5, 10 vezes, para falar apenas de uma questão, que talvez os planos dele ainda não foram executados na tua vida, porque tem alguma coisa impedindo. Às vezes é o seu próprio jeito de ser, às vezes é as próprias palavras que estão saindo da sua boca, às vezes é a forma de você tratar alguém, às vezes é a forma de você conduzir as coisas de Deus, às vezes é a forma de você, às vezes, responder para uma pessoa,
A palavra de Deus nos ensina que precisamos ser sábios, buscar sabedoria, assim como se busca o ouro, como se busca a prata, e não deixar que a minha vida tenha brecha, para não cair em armadilhas, porque quando eu cair, ou se você estiver vivendo uma hoje, você entenda, que o que Deus está falando para você é o seguinte: eu não vim só revelar o plano para a tua vida, eu vim te tirar da onde você está, eu vim tirar você desse poço, eu vim livrar você disso. Então confia no Senhor de uma vez. Se o Senhor tem falado aguarda, aguarda, porque no meio do caminho de aguardar, ficar murmurando, o que eu faço, o que eu tenho que fazer? Aguarda, ore, jejue, busca no Senhor, confia nele. O problema é que na hora de aguardar, muitos que estão aqui não estão aguardando não, e murmuram diante das dificuldades. Passei uma grande dificuldade na minha vida nos últimos anos. Os últimos 10 anos da minha vida foram de grandes dificuldades. Grandes dificuldades. Testemunhei quarta-feira o que Deus fez. Não quer dizer que eu não vou ter mais dificuldades, mas essa dificuldade, eu aguardei no Senhor, meu irmão. Eu ia vencer, eu ia vencer, eu ia vencer. Eu tinha convicção que ia vencer, meu irmão. E sabe o que eu fiz? Eu aguardei. Com luta, com choro, com dor. Jó chegou num ponto que ele só tinha ele e um caco de telha. Era só osso. Mas ele aguardou, ele confiou, e tudo na vida dele foi multiplicado. Ele obedeceu, ele entendeu que tinha cilada, ele entendeu que tinha ataque sim, mas ele falou: não, meu Deus é muito maior que isso. 3 amigos se colocaram diante dele falando não. A mulher dele se colocou diante dele e falou: ei, larga esse Deus. Ele falou: não, o meu Deus não, porque antes eu conhecia ele só de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem ver o Senhor. Ah, meu irmão, diante às vezes da dor, Deus quer revelar tanta coisa para você. Diante do vale, diante do deserto, Deus quer te ensinar tanta coisa. Diante dos altos e baixos da tua vida, Deus está te ensinando tanto. Deus está falando para você tanta coisa. E está dizendo: ei, só que está chegando o momento de eu revelar um plano. Está chegando no momento de você colocar o plano, executar o plano para a tua vida. Então coloque em prática. Para de murmurar, para de reclamar. Viva para Deus de uma forma que você nunca viveu. Aí o problema é que eu me apego nas pessoas. Por que fulano faz isso? Por que fulano faz aquilo? Eu pensei que era assim. Não se apoie no homem. Não tenha temor do homem. Obedeça a Deus. Confie em Deus. Quando você confia em Deus, automaticamente você é melhor para o homem. Quando você não esmorece, automaticamente você é melhor para a pessoa que está do teu lado. Está entendendo o que Deus está te falando? E aqui esse homem, ele é incumbido por Deus. Ele falou: olha, eu tenho alguns planos, mas eu tenho 2 especiais para a tua vida. Você vai ungir primeiro um rei, porque o povo vai pedir um rei. É mesmo, pastor? Qual que é o nome dele? É Saul. Saul tinha todos os requisitos que o povo queria. Todos. E quem foi o homem incumbido para colocar o plano de Deus em prática? Quem? Samuel. Aquele que teve um plano desde o ventre da sua mãe, um plano de Deus revelado. E em todo o tempo esse plano ele não foi deixado para trás. O que a mãe falou para Deus, ela cumpriu. E o que ele falou para Deus: eis-me aqui, o que o Senhor quer de mim. Ele cumpriu. O grande problema nesse meio tempo é esse: você está cumprindo o que Deus está te falando? Se pergunta mesmo. Fala: eu tenho cumprido
o que Deus tem me falado. Eu começo a entender o que os homens pensam a respeito do plano de Deus, não faz diferença. Se Deus tem um plano para a tua vida, sabe por que Ele está falando isso, Deus? Aqui essa noite. Porque talvez o plano que Deus tem para você parece loucura para o irmão que está do teu lado. O plano para a vida de Samuel, o plano para a vida de Josué, o plano para a vida de Jó, o plano para a vida de tantos, né? De Daniel, Gideão, Juízes, capítulo 6. Ei, Gideão, varão valoroso, guerreiro valente, eu tenho um plano para a tua vida. Você vai lutar contra um grande exército de 125 mil homens. Eu? Você. No reino de Deus, igreja, o pouco é muito. No reino, você ser menos é você ser mais. Nós sermos menos, nós somos mais. Aprende isso. Gideão entendeu, já preguei sobre Gideão também aqui. Depois vocês estudam em casa, Juízes 6, não tenho tempo. E quantos homens, quantos exemplos. Mas o que eu aprendo com o decorrer dos planos de Deus, nós não devemos alterar o plano de Deus, mesmo que não nos agrade. Eu tenho uma notícia para te dar. Muitas vezes o plano de Deus não vai te agradar de início. Muitas vezes você vai se perguntar: por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que, Senhor? Mas Deus está falando: aguarde, não murmure. Então, a partir de hoje, você não fica mais perguntando para Deus o porquê. Você fica aguardando no Senhor, porque se Deus te revelou um plano, aguarde o plano. E deixa acontecer. Diante do plano de Deus. E diante do plano de Deus, olha só, não tente alterar por força sua. Se Deus falou: você vai ser um homem que vai levar a palavra, você vai ser um homem que vai levar a palavra no tempo de Deus. Se Deus tem um plano ministerial para a tua vida, vai se cumprir desde que você não altere. Sabe o que acontece às vezes? Eu quero dar o passo maior que o passo de Deus. Eu quero fazer as coisas na frente de Deus. E quando eu tento fazer as coisas na frente de Deus, eu volto a estaca zero, o meu plano vai por água abaixo, e eu tenho que começar de novo, a entender o plano. Então aí Samuel chega para Saul e diz assim: ó, você vai ser ungido rei. Você é nascido de uma família rica e influente. Olha só as qualidades. Alto e bonito, escolhido por Deus, seu coração foi transformado pelo Senhor, profetizou pelo Espírito de Deus, tinha diversas companhias piedosas e próximas, o Espírito de Deus apoderou-se dele, agiu com misericórdia depois de uma vitória, fazia tudo certo, ele parecia ter entendido o plano de Deus, mas o grande problema deste homem, sabe qual foi? Só vou falar se você perguntar qual. Ele deixou de desobedecer, ele deixou de obedecer o plano de Deus. Ele se importou com o que os outros pensavam. Ele começou a olhar para o que o homem pensava dele. Ah, eu estou indo na igreja de domingo, o que será que vão pensar de mim? Eu estou dobrando meus joelhos na minha casa, o que será que vão pensar de mim? Eu não tenho mais aquelas atitudes que eu tinha quando eu tinha antes, o que será que vão pensar de mim? Será que esse povo está se agradando aonde eu chego? Será que eu tenho agradado todo mundo aonde eu vou? E aí ele começa a não olhar mais para Deus, e começa a olhar para o homem. Ele começa a temer o homem, e perde a confiança em Deus. Caiu, irmão. Isso tem acontecido em muitas famílias. Isso tem acontecido em muitos ministérios. As pessoas começam a se perguntar: será que estão me vendo pregar? Será que as pessoas estão gostando da minha pregação? Legal, você tem que se importar com isso mesmo. Mas a primeira coisa que tem que se importar é se Deus está gostando. Se você está agradando a Deus diante das suas atitudes ou não.
E aí é mais um passo no plano de Deus, é mais um passo ao rumo da vitória. Então é exatamente isso que esses homens aqui começam a vivenciar. E aí Samuel passa, Saul fica, Saul cai, e Samuel é chamado por Deus novamente, e diz assim, Deus para Samuel, Samuel, vai para Belém. Para onde? Belém. E quando o profeta estava chegando, irmão, tinha coisa para acontecer. E o profeta estava chegando e tinha coisa, vai acontecer alguma coisa. E já adiante, quando ele entrou ali, o pessoal já olhou para ele e falou, você vem para falar coisas boas, vai acontecer, o que vai acontecer? Não, eu venho em paz. Depois vocês estudam também em casa, eu venho em paz. E ele disse assim, olha, eu preciso ir na casa de um homem chamado Jessé. Ele chega na casa de Jessé, com um chifre de carneiro cheio de óleo, olha até a tampa e fala assim, ó, eu vim aqui, mandado por Deus, para ungir um novo rei. Deus é maravilhoso, glória a Deus. Vamos comigo, eu vou mostrar para vocês, eu ia passar direto, mas vamos comigo lá, capítulo 16, reconhecer, aguardar, obedecer e executar. Guarda isso para a tua caminhada de vitória. Guarda isso para você. Reconheci o plano, aguardei o plano, obedeci o plano e executei o plano. Você só pode executar a partir do momento que você reconhece, aguarda e obedece. Amém? O Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu rejeitei como rei de Israel, este um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé, escolhi um de seus filhos para fazer o rei. Samuel, porém, disse, como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse, leve um novilho com você e diga que foi sacrificar o Senhor. Então o Senhor deu um plano para Jessé, para Samuel. Falou, olha, o plano está aqui. Samuel fez o que o Senhor disse. Versículo 4, quem está comigo aí? 16, versículo 4, o que Samuel fez? O que o Senhor? Olha para você aí, ele fez o que o Senhor disse para ele fazer mais uma vez. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram, vens em paz? Assim como já disse. Respondeu Samuel, sim, venho em paz. Versículo 6, quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é este que o Senhor quer ungir, porque ele olhou a beleza, olhou a altura, e falou, tá aí, eu já sei porque eu vim, é um homem belo, é um homem com todos os requisitos de um belo rei. Aí o Senhor olha bem nos olhos, talvez, e fala no ouvidinho dele, e diz assim, olha só, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus é bom demais. E dentro do plano de Deus, ele coloca Samuel numa situação, diz assim, Samuel, mais uma para você aprender, mais uma para você se ligar, mesmo você sendo um profeta, mesmo você sendo um fiel a Deus. Aí a questão, muitas vezes eu sou ali firme com Deus, estou firmão com Deus, estou culto após culto, aí eu acho que eu sei tudo. Não, eu já, tem que orar, você tem que fazer isso. Você não tem que fazer nada, você tem que fazer segundo Deus manda você fazer, segundo Deus ordena você fazer. Eu posso te dar as dicas, direcionadas pelo Espírito Santo de Deus, e aí Deus vai te ensinar. E ele diz assim, você ainda às vezes vê como o homem tem que ver, mas eu não vejo como você vê. Você vê a aparência,
mas eu vejo o coração, eu vejo o interior, eu vejo o que ele pensa, eu sei o que ele pensa, eu sei como ele é, eu sei o que ele está fazendo, pois eu conheço ele desde o ventre da mãe dele, eu conheço tudo, sou eu que tenho um plano para a vida dele. Você só está sendo um vaso de barro. Aí eu aprendo mais uma vez: ei, se diminua, porque por mais que você acha que sabe, você não sabe. Quanto mais você acha que é, não é. Porque toda a glória, todo o louvor, todo o poder e toda a adoração é para Deus. Aí quando você começa a pôr em prática tudo que você está aprendendo dentro de um plano, faz isso na tua vida pessoal, faz isso na tua família, faz isso nos teus negócios. Coloque o plano de Deus em tudo que você fizer, seja obediente a Deus em tudo que você fizer, e você vai ver, meu irmão, o tamanho da vitória para a tua vida. Você acha que já tem vitória? Obedeça a Deus fielmente, que você vai ver o que é vitória. Em nome de Jesus. Vamos comigo. O Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Estou no 11. Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Oh Deus. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-se e unja. Você fala: mas pastor, eu estou cansado de ouvir essa história. É? Então olha o que Deus tem para falar para você. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Os planos de Deus acontecendo diante da tua obediência, diante da tua fé, diante da tua persistência. O plano de Deus, eu imagino Samuel olhando e falando: como o Senhor é maravilhoso. Eu imagino Jessé falando: não, tem um menino lá, mas ele só cuida de ovelha, esse não vai servir. E quando você começa a estudar um pouquinho a vida de Davi, você vai ver que Saul se agrada de Davi. Mas a palavra de Deus diz também que o Espírito de Deus não estava mais com Saul, porque Saul não entendeu o plano de Deus e desobedeceu, foi para o caminho errado, e achava que ainda estava com Deus. Olha só a seriedade disso. Eu não estou entendendo o plano e acho que eu estou com o Espírito de Deus. Eu não conheço o plano de Deus, eu faço tudo errado, e eu acho que eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. Saul estava lá, rei, achava ainda que era o cara. Veio Davi, um menino simples. Davi já tinha um plano ali na vida dele, revelado. Aquele dia foi revelado para Davi o plano. Falou: agora é para você, Davi, o plano passou para você também. Olha só, por isso que eu digo que Deus tem um plano para cada um de vocês aqui, igreja. Tem um plano para a minha vida, um plano para a sua. É que você não está entendendo às vezes. E aí Davi, cheio do poder de Deus, quando Saul se enfurecia, talvez ele pegasse a pinha dele, e a palavra de Deus diz isso, que ele tocava a harpa para acalmar Saul. Eu imagino dentro de uma dessas canções, desses louvores, sair assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ah, Deus, esse é um Deus que te trouxe nesse lugar para falar: eu tenho um plano de vitória para a tua vida. Pare de murmurar. Se coloque de pé em nome de Jesus.
Para concluir, mesmo vocês em pé, eu gostaria de dar mais um exemplo. E é diante da Bíblia, é diante do plano de Deus, é diante de tudo que Deus fez e deixou para a gente como exemplo. Não precisam abrir comigo não, mas em Jonas, capítulo 1, a palavra do Senhor veio a Jonas, dizendo: Jonas, vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu à minha presença. Você foi um homem escolhido, olha, eu tenho um plano para a tua vida. Vai até Nínive e pregue lá. Aí Jonas recebe do Senhor um plano, irmão. Olha, está aqui o plano. Executa. O Senhor é tão maravilhoso que Ele chega para você essa noite e fala assim: ó, o plano está aqui. Coloque em prática o plano. Pratica. Para de ficar questionando coisas que você às vezes não vai entender. Para de ficar perguntando coisas para Deus, que Deus está falando: ei, eu tenho um plano. E não foi o caso desse homem. Esse homem, ele fugiu, ele entrou num barco, numa embarcação, desobedeceu o plano de Deus. Outras pessoas sofreram pela desobediência dele e quase vão ao naufrágio. Ele foi parar na boca de um grande peixe, ficou lá por dias, e dentro daquele peixe, aí ele orou. Aí ele disse assim, dentro do peixe, Jonas orou: Senhor e seu Deus, e disse: eu me desespero, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Na hora do desespero, eu clamo a Deus, né? Na hora que aperta, eu clamo. E Deus está falando: ei, me busque todo dia, me busque de noite, ore sem cessar. Timóteo, comece a manejar corretamente a palavra da verdade, porque vai chegar tempo que você vai ser envergonhado, vão tentar te envergonhar, mas quando você maneja corretamente a palavra da verdade, nada te envergonha. A palavra de Deus diz para a gente resistir, porque tem tempos de dificuldade, tem tempo de luta, mas não se compara à glória de Deus que Ele está preparando para mim e para você. É plano de Deus. Você acha que Deus está preparando tudo isso para quê? Ele tem um plano para nós, plano de salvação, para que eu e você esteja lá no céu, do lado de Pedro, do lado de tantos, do lado de Tiago, do lado de Paulo, do lado de tantos, dizendo assim: santo, santo, santo. E diante daquele trono branco, você talvez olhe para Deus e Ele olhe para você, e só de olhar Ele já te diga assim: você entendeu o meu plano. Você não desistiu diante da tua luta, filha. Você não desistiu, filho, diante da tua luta, diante de dificuldade. Você não desistiu porque você entendeu que eu tenho um plano da vitória para você. E esse tal de Jonas, esse profeta, ele se arrependeu dentro do peixe. E ele diz para Deus assim: Deus, o que eu prometi, cumprirei totalmente, porque a salvação vem do Senhor. Eu compreendi o plano dentro da dificuldade, dentro da luta. Estão entendendo? Na luta ele entendeu a dificuldade, evangelista. Nas pedras ele entendeu o plano de Deus. Na luta ele entendeu o plano de Deus. Dentro de um peixe, dentro de uma situação desconfortável, ele entendeu o plano de Deus. E o plano de Deus para a nossa vida é assim. Nem sempre vai vir na nossa zona de conforto. O plano de Deus não vai ser revelado quando tudo está bem, meu irmão. Muitas vezes não é assim não. Contrário. É na hora da luta, é na hora da prova, é na hora que o calo aperta. E a palavra de Jonas, a palavra se repetiu a Jonas. Eu estou pedindo para vocês ficarem em pé, que vocês vão entender o porquê. Com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. E Jonas fala: vou obedecer a tua palavra. Foi lá, eu vou pregar lá em Nínive, então agora eu estou firmão. Aí ele chegou lá, pregou, e Deus tinha falado para ele: não, eu vou resolver do meu jeito, vou aniquilar todo mundo lá. Só que Deus é um Deus misericordioso. Depois da pregação de Jonas, Deus falou assim: eu não vou não, mas eles vão se arrepender. E Jonas se irou. Aí ele quase coloca no meio do caminho o plano de novo. Ele coloca o plano abaixo, no meio do caminho. Cuidado para não colocar o plano de Deus para fora.
No meio do caminho, cuidado para não desistir dos planos de Deus. No meio do caminho, abra o teu olho e ore. E para concluir, Jonas ficou descontente com tudo isso e enfureceu-se, diz a palavra de Deus. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir de Tarsis, para Tarsis. Eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro porque para mim é melhor morrer do que viver. Ele se desesperou. E quantas vezes vocês têm desesperado diante dos planos, que você não vê o plano acontecer, e você fala: é melhor eu morrer, viver essa vida eu não quero mais, essa pessoa que está aqui do meu lado não foi Deus que me deu não. E aí você não entende o plano de Deus. Deus quer te usar é para você mudar a vida dele, para você mudar a vida dela. Está entendendo o que Deus está falando, igreja? Estou concluindo, igreja. E o Senhor olha para ele e diz para ele assim: você tem alguma razão para estar tão enfurecido assim? Você tem alguma razão para estar nessa fúria toda? Pergunta para vocês: você tem razão para estar se enfurecendo com Deus assim? Com você mesmo? Porque quando você se enfurece, você deixa Deus triste. Quando você perde a linha, você deixa Deus triste. Deus não é nem a pessoa que está ao teu lado. A pessoa que está ao teu lado, ela vai sofrer, ela vai olhar para você e falar: poxa, de novo. Mas e Deus? Falando: meu filho ainda não entendeu, minha filha não entendeu, vai ter que voltar de novo no plano. Começa de novo. Só que desses recomeços, fique atento para Jesus não voltar dentro do seu recomeço. Abra o olho. Por isso que nós estamos aqui. Aí, só para você entender a mensagem, Jonas saiu e sentou-se num lugar da cidade, ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que acontecia. Então Deus foi lá e colocou uma árvorezinha para ele fazer sombra. Falou: vou dar um conforto para o meu filho. Mas Jonas nem sabia que aquilo era mais uma prova. Mais uma prova, irmão. No outro dia a plantinha morreu, a árvorezinha morreu, a sombrinha acabou, e Jonas ficou indignado. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa desta planta? Olha o que Deus tem para você agora. Respondeu ele: sim, tenho, e estou furioso a ponto de querer morrer. Aí você fala assim: mas esse Jonas também, qualquer coisinha tira ele do foco. E você? Será que não é qualquer coisinha que tem tirado você do foco, da presença de Deus? Não é qualquer coisinha que entra na tua mente para falar: não serve a Deus mais não, deixa quieto esse negócio de adorar a Deus. Não vamos adorar mais Deus desse jeito não vamos vir mais no estudo, não vem na quarta, não vem no domingo, deixa quieto, não vamos adorar não. Vamos fazer mais ou menos. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ele disse: fui eu que fiz, tá bom? Ele está dizendo: quem faz as plantas, até as plantas sou eu. Ele disse assim: ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tinha mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Ele está dizendo: Jonas, você está se importando mais com uma planta do que com uma vida. Irmão, talvez você esteja se importando mais com o seu negócio do que com o seu irmão. Às vezes está se importando mais com outras coisas, presta atenção, com coisas pequenas, do que com uma coisa preciosa que é uma vida que está do teu lado. Reflita nessa mensagem. Espero que você, a hora que o irmão Ricardo, deixar prontinho para o YouTube, nós possamos compartilhar essa mensagem para muitas e muitas vidas serem salvas. Eu creio em nome de Jesus. E obrigado pela tua presença, obrigado pela tua paciência. Deus é bom demais. Aguarde no Senhor. Deus tem um plano de vitória. Reconheça, aguarde, obedeça e execute.
Amém? Dê a mão para quem está do teu lado. Repita comigo. Fala: Pai, eu venho te agradecer, Senhor, por esta mensagem direto do teu trono, que veio edificar as nossas vidas, que veio nos ensinar a reconhecer os teus planos, e dentro do reconhecimento aprendemos a aguardar. E assim que nós aprendemos a aguardar, nós vamos colocar cada vez mais a nossa obediência em prática, em cada detalhe. Pai, tira de mim toda arrogância, toda prepotência, toda inveja, toda falta de domínio próprio, de mansidão. Me capacita, papai, me ensina. Olha para mim, Senhor, e vê se em mim algo te ofende, e me ensina a andar pelos teus caminhos, para que eu possa executar os planos que o Senhor tem para minha vida da melhor maneira, não para agradar homens, mas para agradar ao Senhor, que é o único digno de receber toda a minha adoração, todo o meu louvor, e todo o poder seja dado a Ti, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por este irmão ou irmã que segura a minha mão. Abençoa a vida dele, que ele possa, através desta mensagem, ter a sua vida mudada, que as suas atitudes mudem, e que ele venha reconhecer os planos do Senhor na vida dele. Obrigado pela vida do meu irmão, obrigado pela vida da minha família, e Pai, que eu venha ser um vaso de honra, escolhido do Senhor, aonde eu colocar as plantas dos meus pés. Aplauda o Senhor.